Bom dia de verdade. Bom dia. Legal, então vamos começar. Hoje é dia 27 de abril de 2016. Quero lembrar que domingo que vem nós teremos Paula Zamp no nosso Café Cultural. E as senhas até hoje estão ali em promoção na livraria, na lanchonete e naquele birô lá com o Fernando. Quem não adquirir hoje, aí não tem problema, pode adquirir no domingo, que aí já é sem desconto. Se tem alguém aqui de fora que vai estar até domingo, é um momento muito especial também o nosso Café Cultural. Já tem várias casas de outros estados que já copiam o evento pela singeleza com que ele acontece e pelo retorno que fica, tanto emocional, de moral e espiritual, e também o retorno financeiro para que a gente mantenha as atividades da nossa casa. Vamos ler hoje aqui uma mensagem do livro Fonte Viva, a de número 69, Firmeza e Constância. Está baseada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. E o comentário do Espírito Emmanuel segue da seguinte maneira: muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão, visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil que em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e sacrificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando a criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. É um convite feito pelo Espírito Emmanuel em cima de uma assertiva muito forte de Paulo, de que nós devemos ter firmeza, mas também constância, perseverança, permanecendo ativos naquilo a que nos propomos. Não existe nenhuma grande vitória real sem que haja trabalho, esforço, firmeza e perseverança. Não poderia ser diferente na obra da vida. E extraio daqui o sentido obra de religião, porque a vida é muito mais do que as religiões. A vida é tudo aquilo que nós temos a desenvolver, e para o nosso progresso pessoal
é preciso que seja desenvolvido a contento. Quando os Espíritos responderam a Allan Kardec, dizendo que a grande lei divina está na consciência de cada um, mais uma vez a gente percebe que há muita sabedoria em todo aquele que está se colocando ou sendo reconhecido como um ser superior. Todas as marcas dos indivíduos superiores, sejam de quaisquer filosofias e de quaisquer origens, todos sempre enalteceram que a verdade, a justiça e a força está no nosso nível de consciência. Algumas vezes reclamamos, não, mas e quem não tem consciência? Não tem consciência igual a sua, mas tem consciência no seu nível. E esse nível de consciência é que nós precisamos ir aprimorando, é o que se chama de progresso moral. Muitas vezes a gente quer fazer um progresso moral simplesmente obedecendo a códigos, a padrões com os quais ainda não nos sintonizamos por algum motivo. O nosso esforço não é somente de seguir um padrão, ou uma ética, ou uma proposta. É sobretudo de ir melhor ajuizando os padrões interiores que temos. Porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Que coisas? Sobre todas as coisas do meu universo. Nós devemos fazer ao próximo o bem. Que bem? Todo aquele bem que eu gostaria que me fizessem. Então todas as referências e daí por diante, nós temos a partir do nosso mundo íntimo, a partir do nosso nível de consciência, de percepção da vida. Não poderia ser diferente quando nós queremos melhorar, por exemplo, uma família, uma casa, uma sociedade inteira. Tudo isso tem que passar pelo crivo individual. E dentro do crivo individual, à medida em que cada um se aperfeiçoa, vai deixando exemplos, rastros, caminhos, bússolas para os que lhe seguem, para os que eles observam. Quando e todas as vezes que nós tentamos colocar uma moral dentro de nós que não encontra eco, isto é muito difícil. Quando encontramos uma pessoa que já tem ética e moral, qualquer coisa que você diga nesse sentido para ela é redundante. Se você diz não se magoe, para quem não se magoa, você não está dizendo nada. Se você diz não se magoe para uma pessoa extremamente irritadiça, até dizer isso já a magoa, já a machuca. Então cada um de nós temos o próprio nível muito pessoal, muito apropriado. E como toda a lei universal, ela vige em cima da consciência do indivíduo, é essa consciência que precisa ser melhorada. É óbvio que todas as instruções, todas as éticas, todos os códigos servem como balizas para que você mais ou menos se oriente em busca do que você quer no final. Mas se você não mudar o interior, nós seremos aquilo que Jesus tanto debateu, que eram os hipócritas. Porque nós somos hipócritas sim, quando nós temos balizas internas diferentes das balizas que a gente quer demonstrar. E por que isso é forte? É forte porque nós estamos negando a nós mesmos. Muitas vezes a gente pensa que enganar ao outro é que é sabedoria. O pior é que quando enganamos os outros, estamos cometendo a maior disfarçatez do mundo, porque estamos tentando burlar a nossa própria consciência. Paulo nos concitar ter firmeza é uma coisa extremamente interessante. Só que várias vezes a gente confunde firmeza com grosseria. Outro tanto nós queremos firmeza com regra rígida para os outros. Ah, mas eu me acordo todo dia às 5 horas da manhã. Passou de 5h30, eu acordo quem esteja dormindo. Muito bem, você não tem o direito de ouvir que horas a pessoa foi dormir. Por que ela precisa dormir além das 5h30? Uma criança, quando nasce, ela dorme mais de 20 horas por dia. Se você for usar desse rigor, você pode expor essa criança a problemas severos durante toda a sua existência. Um adolescente, por força da natureza, ainda precisa consumir 10 horas de sono por dia. Ah, mas para mim 6 horas me basta. Para você basta, então durma só às 6. Mas respeite o sono de quem tem mais sono do que você. Ah, mas a pessoa já tem 40 anos e agora quer ficar dormindo 7, 8 horas por dia. É a natureza dela. Da mesma maneira que ela critica algumas coisas que você não, e vice-versa. A vida de cada um de nós é muito independente. Só que é preciso que nós sigamos ajustando tudo isso com firmeza.
Não necessariamente firmeza para com o outro, mas firmeza para consigo próprio. E a maior firmeza que nós temos a enfrentar na vida é a de entender e respeitar o outro como ele é. Isso é muito difícil. Quantas pessoas, acredito eu, que nós já cruzamos na vida e que todo mundo recrimina aquela criatura, mas você não. E não é um caso de amor. Invariavelmente é um caso de alguém que começou a entender o outro do jeito que ele é. Na hora que você entende, aí acaba todo o problema. Eu conheci duas pessoas ainda no início do movimento espírita, quando eu comecei a ser adulto no movimento espírita, duas pessoas da Federação Espírita aqui no Rio Grande do Norte. Uma dessas, uma senhora, ela mesmo com raiva, o rosto dela transmitia um sorriso. Era o modo facial dela. Você olhava para ela, ela estava sorrindo. E um dia ela chegou para mim e disse: eu estou muito triste. Eu disse: mas não parece. Ele disse: esse é o problema, todo mundo acha que eu estou rindo o tempo todo. E aí o que acontece? Todo mundo vem e despeja tudo em cima de mim. Porque dizem: essa pessoa não senta. Você pode dizer o que for que ela está sorrindo. E ela não estava sorrindo. Só que o pior é que quando ela chorava, parecia estar dando gargalhada. E aí era que as pessoas ficavam em cima dela. E eu conheci outra pessoa que foi uma das pessoas mais felizes que eu já conheci, mas quem olhasse de fora não se aproximava, porque era uma cara fechada que não tinha mais tamanho. Então, duas situações diametralmente opostas. Uma pessoa que estava sofrendo uma série de problemas, inclusive a época que ela me conversou isso, ela estava com muitos problemas em casa, um marido, um filho e no emprego, e sorrindo o tempo todo, e ela não estava sorrindo coisa nenhuma. E o outro, um dia eu me encontrei com ele, casualmente, foi quando ensejou a conversa. Eu disse: e aí, está tudo bem para você? Ele disse: está tudo ótimo, e eu estou muito feliz em ver você. Eu digo: com essa cara? Porque a cara dele era de quem queria me engolir por eu ter perguntado como era que ele ia. E eu entendi que ele tinha gozado da minha cara, dizendo que estava muito bem, porque a cara dele era de quem queria engolir o mundo. Ele disse: Jacó, deixa eu te dizer uma coisa, eu não converso isso com ninguém, mas eu não consigo expressar diferente. Eu fico de frente para o espelho, tento sorrir e não consigo, mas eu estou feliz. A partir dali eu entendi. Então muitas pessoas chegavam a mim: mas que cara mais chato. Eu digo: não é chato, converse com ele, pergunte como é que ele vê o mundo. E a gente descobriu uma pessoa extremamente alegre e feliz, só de ficar amarrada 24 horas por dia. E ele se atormentava com isso. Ele não estava de cara amarrada porque queria aparentar sisudez. Ele simplesmente não conseguia, sei lá, por algum problema facial, muscular, ele não conseguia sorrir. Na hora que você conhece e sabe disso, a partir daí você deixa de ver naquele homem, naquela pessoa, a pessoa ruim, a pessoa triste, a pessoa agressiva. Esse é um dos grandes pontos do nosso progresso de firmeza interior. Você entender o outro, respeitá-lo, e a partir daí você gerar as notificações. A Lucila, ela começou a dar aula numa escola pública lá perto do Morro de Mãe Luísa. E ela estava dando aula ontem, quando de repente chegou um aluno de outra sala dizendo: mandaram eu ficar aqui. Ela: tá, então senta. E o menino esperava: você não vai me pôr para fora? Disse: não, você não veio para cá? Sim, mas quando me mandam para uma sala, me mandam embora, porque ninguém quer ficar comigo. E ela perguntou: mas por que ninguém quer ficar comigo? Porque a própria diretora diz que eu sou um capeta. E ela perguntou: e você é um capeta? Ele disse: eu acho que eu sou, porque todo mundo diz que eu sou. Ele disse: o que é ser capeta? Ele disse: eu não sei, ser capeta é o que eu sou. E por que ela mandou você para cá? Ela mandou eu para cá porque ela deu umas letras e pediu para eu fazer um exercício. E o exercício era juntar as letras para formar palavras. E eu, quando juntei as letras, surgiu a estava terrível. E eu, quando eu fiz as palavras,
A professora disse que eu escrevi um nome feio. E ela disse: qual foi o nome feio? E a criança disse. Ele disse: o que é isso para você? Aí ele disse outro nome. Ela disse: não, mas eu não quero saber outro nome, eu quero saber o que é isso. Ele disse: é isso que eu falei. Ele disse: não, mas o nome não é esse. Você tem nome? Ele disse: tenho. Como é o seu nome? Fulano. Mas todo mundo lhe chama com esse nome? Não, lhe chamam como? E deram um apelido para ele. Ele disse: se você, quando escreve, alguém pede para escrever seu nome, você escreve qual dos dois? Ele disse: o meu nome. Então você não escreve o outro. Não, o outro é como me chamam, mas meu nome é fulano. E como é o nome disso que você foi repreendido na sala? Aí ele não quis entrar mais na discussão, porque ele percebeu que tinha alguma coisa estranha. E ele disse: mas olha, ela me colocou para fora, mas no livro tem. Está aqui a palavra no livro. E a professora me colocou para fora porque eu sou o capeta. Mas o capeta é quem fez o livro, porque está lá no livro. E a professora me colocou para fora. E aí ela chegou e disse: pois isso que você não tem, todo mundo tem. Todo homem tem. Não é verdade? Ele disse: é. Como é que você conhece um homem de uma mulher? Ele disse: por conta disso. Ele disse: como é o nome disso? E o menino não sabia que o nome daquilo era pênis. A professora preferiu chamá-lo de capeta e colocá-lo para fora do que ensinar o nome certo. A gente, será que tem esse nível de tolerância? Na mesma hora a gente já condena a professora, realmente ela está errada. E nós, o que faríamos? Sabendo que aquele menino era um capeta. Automaticamente ele disse uma coisa que não era legal, a partir daí a gente já o discrimina. Mal ela terminou de ter essa conversa, chegou um outro menino na sala. E você veio para cá por quê? Disse que eu sou burro. E por que você é burro? Porque a professora me mandou para a diretora e a diretora mandou: levante-se, você é burro, não pode ficar na minha sala, vá para a diretoria. E eu cheguei lá, a diretora me perguntou: por que é que você está aqui? Porque a professora me chamou de burro. Então vá para aquela sala porque você é burro mesmo. Agora, que trauma isso gera numa criança em desenvolvimento, uma criança de 8 anos de idade? Quer dizer, o nosso nível de intolerância chega a um ponto que até numa escola a gente não se dá o respeito de entender o outro. E gera-se um problema monstruoso. Mas tudo bem, vendo numa escola, vendo um problema paralelo, a gente acha que se fosse a gente que estivesse no lugar teria resolvido. Mas será que a gente resolveria? Será que nós teríamos a firmeza, não com a criança para condená-la, mas a firmeza de ensinar a ela o que ela precisa aprender? Essa que é a grande proposta de Paulo. Nós temos firmeza e perseverança naquilo que dependa o nosso progresso. Progresso moral, progresso intelectual, progresso em qualquer nível, em qualquer sentido. Se nós não agirmos dessa maneira com o outro, jamais progrediremos. Não porque Deus vai nos condenar, o que quer que seja, mas porque nós estamos perdendo a referência, que será aquela referência que gerará o respeito ao próximo e o respeito a Deus. Qual é o maior mandamento? Ama o Senhor teu Deus do mesmo jeito que ama o teu próximo. Se eu não amo o meu próximo, e o meu próximo eu amo como? Do jeito que eu me amo a mim mesmo. Se eu não amo o próximo, eu estou dizendo que eu não me amo, muito menos vou amar a Deus. E aí somos hipócritas, quando de noite vamos deitar e dizemos: Deus, me ajuda, Senhor, livra-me dessas pessoas que me dão trabalho. Mas são elas que me dão trabalho ou sou eu que estou dando trabalho para as outras? Nós acreditamos que temos guias espirituais, para eles fazerem o quê? Se nós nem ao menos nos damos ao trabalho de entender aquele que está perto da gente. Nós temos um nível de intolerância com o outro muito alto. E nós temos um nível de desculpa muito alto também com os nossos próprios atos. É preciso que a gente pondere melhor. A reflexão de Paulo, ela tem que se encaixar como qualquer outra reflexão dentro da minha vida. O que Jesus disse: se eu olhar para o outro não vale de nada. O evangelho apontado faça não quer dizer coisa nenhuma. Nenhuma literatura, por mais bonita que seja, na hora que eu ler: isso aqui era bom que fulano lesse, não é bom o suficiente. Toda literatura, toda reflexão, todo pensamento, toda palavra, ela será excelente se nós começarmos a introjetá-la, se nós começarmos a fazer mudanças dentro das nossas referências íntimas.
porque aí sim a gente adquire tolerância, paciência, força de superação e vamos em frente. A mensagem do Evangelho, todas as vezes que nós a tomarmos pensando que o outro era quem deveria fazer, paremos e reflitamos o que é que ela está dizendo para mim. O que isto representa na minha vida? Qual é a mensagem que a vida com V maiúsculo está me mandando quando isto cai nas minhas mãos? Lá na minha casa eu tenho vizinho 2 igrejas protestantes. Toda semana tem mensagens protestantes na minha caixa, toda semana. Eu poderia simplesmente pegar, amassar. Na grande maioria das vezes são mensagens muito literais. Mas por respeito a quem teve o trabalho de preparar uma mensagem e sair distribuindo, será uma atitude extremamente mesquinha da minha parte pegar aquilo, amassar e jogar na lata do lixo. Eu pego e leio e procuro ver o que é que aqui tem de bom, porque tem que ter coisa boa. Um dia veio uma mensagem do tipo assim: se você não ler, você será condenado por Deus. Quando eu li isso, deu um ímpeto de amassar, mas no mesmo momento eu aprendi uma lição, independente da leitura. Nossa, como ainda precisamos falar de um Deus bom. Será que eu também não contribuo para que Deus seja visto dessa maneira? Um amigo que eu sempre falo e que está aqui presente, e para as pessoas que são de outros estados, que ouviram falar que aqui no Leão tem um magnetizador de águas ateu e que tem uma senhora passista católica apostólica romana, eles 2 estão no ambiente. E normalmente quando eu falo em Deus, eu falo para ele, porque ele diz que continua sendo ateu. E eu já disse para ele algumas vezes: o Deus que você não acredita, eu também não acredito. Esse Deus, eu também sou ateu dele, porque o Deus que eu acredito é outro. É o Deus que me dá oportunidades e não o Deus que me condena. O Deus que me mostra caminhos e não o que me fecha todas as portas para me jogar no fogo do inferno. O meu Deus é outro. Esse Deus aí também, se eu só tivesse ele, eu estaria também nas fileiras do ateísmo. Então é preciso que a gente tenha uma percepção aberta para entender Deus e para entender o que nos chega. Naquele momento que eu li aquela mensagem, eu disse: não, eu preciso falar mais de um Deus diferente do que esse, porque o título da mensagem já era uma condenação. Se eu não lesse, eu estava perdido. E eu li, não por estar perdido, mas porque eu queria me achar na mensagem. E a mensagem, ao contrário do que dizia o título, era uma mensagem muito boa. Era falando de um Deus bom. E no final a mensagem dizia mais ou menos assim: e esse Deus que te condena é o Deus da consciência que você tem de enfrentá-lo. Eu digo: nossa, olha que coisa fantástica. Ele poderia ter colocado essa última frase como nome da mensagem, mas mais uma vez tentando entendê-lo. No processamento dele deve ter sido assim: se eu colocar uma frase fácil, ninguém lê. Eu tenho que primeiro gerar o impacto para que as pessoas leiam a mensagem. E eu terminei rindo. Eu digo: se ele estivesse aqui por perto, ele diria: está vendo? Convenci mais um a ler. E nem era necessário. Ou a gente se abre para entender o outro, ou a gente nem mesmo se entenderá. Quantos de nós vivemos sem saber o que estamos fazendo na vida? Tem dias que a gente diz assim: para que é que Deus me criou? Aproveita a pergunta, já que você está perguntando para que é que Deus me criou, aí já fala com ele diretamente: Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor espera que eu faça? E as respostas começam a aparecer. Do contrário, a gente vai ficar com raiva dele e vai dizer que nem acredita nele. E cada vez que a gente diz: eu não acredito em Deus, ele no mínimo dá uma risada do lado de lá: e eu acredito tanto em você, meu filho, tanto que eu lhe dei vida. É assim que a vida funciona. Antes de entrarmos aqui na nossa parte de meditação e magnetização coletiva, eu queria quebrar o protocolo aqui de uma forma bem diferente do que eu sempre fiz. Nós tivemos nesse final de semana o 9º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Uma grande parte dos trabalhadores que aqui estavam e que trabalharam muito, foi um labor extremamente intenso, e não foi de um final de semana. Foi um labor que se estendeu aí pelo menos nesse último mês. Teve muita gente que dormiu muito pouco, que trabalhou muito para que tudo desse certo.
E no final do evento eu tinha pedido para os nossos amigos se posicionarem lateralmente, que eu iria pedir um aplauso para eles, porque eles sim foram os grandes responsáveis pelo M. Quem esteve aqui sabe do que eu estou falando, quem não esteve pode imaginar que nível de qualidade, de intensidade de trabalho que nós tivemos neste final de semana. Mais de 400 pessoas aqui reunidas, desde a sexta-feira à tarde até o domingo. A última pessoa que saiu daqui fui eu no domingo à meia-noite. Então foi um trabalho assim extremamente intenso, de qualidade, de muita fraternidade, muito carinho. E eu, depois que eu saí daqui à meia-noite, foi que caiu a ficha de que eu não tinha feito nenhuma saudação aos trabalhadores que ajudaram ao evento. E mesmo não estando aquele público aqui presente, mas tem algumas pessoas muito queridas que estão, eu gostaria de pedir a vocês que dessem um aplauso a todos os que trabalharam aqui no EMA. E peço desculpas de forma pública pela minha falha. A falha foi exclusivamente minha. Era para eu ter feito isso no evento. Literalmente deu um branco. O branco foi tão grande que nem a prece de encerramento foi feita. Eu esqueci disso. E a prece dos trabalhadores eu me lembrei no domingo à noite. E a prece só me lembrei na segunda-feira. Eu esqueci por inteiro. O preço desse esquecimento no domingo à noite foram grossas lágrimas. Muito obrigado por vocês terem ajudado a reconhecer essas pessoas, o trabalho impagável que elas tiveram aqui conosco. Mas agora procuremos relaxar, fiquemos o mais tranquilos possível para acompanharmos um momento de reflexão, um momento de vibração interior, um momento de contato com os melhores níveis da vida que buscamos. Inspiremos profundamente, pedindo aos céus que nos favoreçam com um clima energético compatível com as bênçãos que aqui viemos buscar. Inspiremos profundamente tudo de bom, tudo de tranquilo que nós precisamos para os nossos sentidos. Inspiremos novamente, profundamente, buscando agora uma energética nova para o nosso psiquismo, para o nosso perispírito. E quando expirarmos, estejamos sempre num sentido de agradecimento à vida. Inspiremos profundamente, pedindo a Deus que todo este ar seja camadas de fluidos a nos saturar de possibilidades de saúde e de harmonia. Imaginemos cenários ricos em pureza, em beleza, em sinfonias. E a cada vez que inspirarmos profundamente, coloquemos dentro de nós todas as boas vibrações que nos competem, que nos sejam permitidas, que nos favoreçam a vida. Inspiremos, pensando sempre que Deus nos favorece com uma renovação impressionante, em que milhares de células se renovam, em que frequências desarmônicas buscam agora estabelecer padrões de harmonia. E sempre que expirarmos, nos lembremos de dizer obrigado, Senhor, obrigado, vida, obrigado por todas as bênçãos. Inspiremos profundamente, como quem absorve pelas vias superiores os mais belos cenários da vida. Imaginemos como quem consegue colocar para dentro de si mesmo toda uma relva
todo um cenário onde crianças brincam alegres e felizes. Imaginemos uma fonte de água pura, como que se estivéssemos ao mesmo tempo sendo banhados e absorvendo também aquele líquido refazente. Imaginemos quando inspirarmos profundamente, que as flores, as folhas, formam um caldo potencial, ajudando-nos na reestrutura celular de nosso corpo físico. Imaginemos que bênçãos e mais bênçãos nos envolvem. E continuemos inspirando profundamente e expirando gratidão a Deus. Os nossos amigos espirituais já estão todos desde bem mais cedo, saturando o nosso ambiente de fluidos, de reconstituintes, de uma energia suave e profunda. E agora nós unimos a esses fluidos os componentes magnéticos dos nossos magnetizadores, formando agora um caldo bem consistente, um caldo de energia pura, a nos permitir uma estabilidade mais firme e mais profunda. Temos todas as possibilidades da vida, temos todas as possibilidades de viver este momento de uma forma única, intensa, vívida. Façamos isso, inspirando profundamente, absorvendo todos esses fluidos, energizando-nos, mantendo em nós mesmos esse padrão rico e abençoado. Estejamos felizes com a vida, felizes conosco mesmos. Estejamos agradecidos a Deus. Inspiremos, retenhamos as bênçãos e liberemos no sentido de agradecer por tudo. Inspiremos vida, devolvamos gases para que a própria vida se restabeleça e formando um ciclo perfeito. Sigamos em harmonia. Alguns certamente sentirão um suave perfume a nos envolver todo o ambiente. Outros, de certo, sentirão como gotículas ou pétalas caindo-lhes sobre a cabeça e ombros. Outros certamente não perceberão nada disso, mas independente das percepções, todos estamos sendo favorecidos por essas bênçãos. Tenhamos a sabedoria de retê-las e distribuí-las em nome da vida. Inspiremos, absorvendo tudo isto, e expiremos, agradecendo a vida e a Deus. Continuaremos todos, na medida do possível, em silêncio e em oração, enquanto os nossos magnetizadores irão fazer a magnetização das águas, e cada um de nós estaremos colaborando, orando e vibrando para que as melhores energias se projetem para os nossos vasilhames e possamos ao final levar conosco toda esta energética abençoada para o nosso próprio progresso. Continuemos em oração.